falam sobre a seletividade alimentar. Esse tema para mim é bem profundo, porque isso envolve parte da minha história. Porque quando eu comecei a falar aqui sobre a criança que não come, muitas mães não tinham consciência que eu também fui essa criança, que até então não comia de fato, que não tinha tanto interesse por esse processo que para muitos é considerado natural, mas não. Assim como todas as outras coisas que a criança faz, andar, correr, pular, falar, é um processo de aprendizado que deve ser construído dia após dia. E por que eu falo sobre a minha história? Porque eu fui aquela criança que sim, que não queria comer, que muitas vezes trocou a refeição por leite, que muitas vezes comeu em frente a telas, que muitas vezes se sentiu influenciada pelas mídias sociais. Para vocês terem noção, enquanto os meus pais saíam para poder fazer as atividades dele, iam trabalhar, eu tinha o hábito de comer comida de sal e beber leite. E isso, para quem não sabe, gente, é um tiro no pé quando se fala de nutrição, porque o alimento que está presente, o nutriente que está presente no leite, ele concorre com o nutriente que está presente na refeição, que é o cálcio e o ferro. Consequentemente, eram refeições totalmente jogadas fora, porque eu logo acabava de almoçar e jogava aquele copão de leite por cima. E às vezes vocês vão perguntar, mas como assim por influência das mídias sociais? Porque era chique, gente, nas novelas. Eu via aquelas imagens daquelas mulheres bonitas almoçando e tomando suco. E eu não tinha o suco. Então, tinha o leite. Então, por que não? Eu fazia isso. E não só para mim, gente, mas também para minhas irmãs, porque eu tomava conta delas. Então, perceba, além de eu acabar com o meu paladar, com a minha quantidade de ferro da alimentação, eu fazia o mesmo com minhas irmãs. E eu também vivia com anemia, gente. Então, toda vez que ia fazer os exames, eu sempre tava com anemia. Eu era aquela criança muito magrinha, apática, amarelinha, que vivia às vezes até cansada, porque eu estava sempre com anemia. Então, não tinha tanta energia assim. E muito sedentário. Perdia horas e horas e horas em frente à TV. Ficava o dia inteiro se precisasse. E por que eu tô dizendo tudo isso? Para vocês entenderem que, de certa forma, eu entendo muito mais os filhos de vocês do que vocês mesmos. Porque eu sei a consequência disso a longo prazo. E às vezes vocês não percebem, eu acho que é coisa de criança, que é fase que vai passar. E quando chegou a fase da adolescência, eu estava acima do peso. Não cheguei à obesidade em si, mas eu estava com excesso de peso. E aquilo me incomodava muito, porque eu olhava para o espelho e refletia os resultados das minhas escolhas ruins. Às vezes eu ia para casa das minhas colegas e lá eu até consumia Coca-Cola de manhã cedo, gente. Coisa que hoje eu não faço de jeito nenhum. Pra ser sincera, nem sou de tomar Coca-Cola. Pra vocês perceberem que esses hábitos que a gente vai construindo ali da fase da infância, vai passando, que chegou na fase adulto. E quando chegou a minha fase, quer dizer, a minha fase de adolescência, poderia ter ido um pouquinho mais. Mas é claro que depois que eu comecei a estudar nutrição e tudo mais, que eu entrei na faculdade, eu fui corrigindo de forma tranquila os meus hábitos. Isso é para vocês perceberem que quando vocês ouvirem essas questões que é coisa de criança, que com o tempo vai resolver, não vai. E tem consequências. E a criança se sofre bastante. E outro ponto também, que sempre me chamou muita atenção no caso da criança que não come, é o isolamento. Porque vocês não percebem, mas muitas vezes a sua criança fica afastada dos coleguinhas, porque até então ela não quer comer os mesmos lanchinhos que eles. Porque às vezes vocês não sabem, mas quando chega num ponto em que a criança está com uma seletividade alimentar gravíssima, até mesmo os alimentos que, digamos assim, que toda criança comeria do ponto de vista de vocês, já não come. Mesmo chips, bala, essas coisas assim. Porque ela chegou num ponto que isso causa pavor, que ela não quer, é alimento. Isso se torna um verdadeiro terror para sua criança. Então ela acaba ficando ali dispersa em relação à alimentação. Outras coisas também que muitas pessoas não falam é também da frustração que leva para a família como um todo. Porque imagina, vocês vão almoçar e a sua criança começa já a chorar na hora da refeição. Me fala, como que você vai conseguir comer
bem, se a sua criança está em desespero, se ela está chorando, e muitas vezes o pai especificamente não tem tanta paciência, ele acaba até mesmo ameaçando a criança ali enquanto ela está comendo, às vezes quer dar chinelada, e isso acaba causando uma confusão, porque vocês acabam discutindo entre si, ainda mais que às vezes um está no posicionamento de falar que não é certo bater, e o outro fala que é assim que tem que ser, porque criança não tem de querer e quer impor suas vontades. E a criança fica ali à mercê da situação. Por isso que eu falo essa temática aqui, sobre poucos pontos que as pessoas falam sobre seletividade alimentar, que muitos profissionais deixam passar. É todos esses, porque quando a gente fala de uma criança que não come, a família como um todo, as pessoas em volta, todos acabam, de certa forma, sendo prejudicados. E aí vem os mitos. Porque por isso que essa semana eu tô até colocando aqui vários casos no feed de crianças que estão comendo, sorrindo, que estão comendo verduras, os legumes de forma tranquila e gentil, sem pressão, sem distração, sem forçar, sem recompensa, de forma leve. Por quê? Para vocês entenderem que a sua realidade, por mais que pareça ser o que é normal, porque às vezes vocês passam tanto tempo com essa situação de estresse ao redor da mesa, que acaba achando que isso é o normal, que toda casa é assim, que toda mãe passa por isso, mas não, existem várias crianças que estão em outros cenários, e essa é a base do movimento Mesa Sem Estresse, mostrar para vocês que existem outros pontos que vocês podem estar olhando, outras alternativas para que vocês contornem essa situação, para que vocês resolvam de vez esse obstáculo, que é trazer paz para o momento da refeição. E eu falo isso porque, para mim, é mais do que uma questão profissional. Para mim, a questão de comer em volta de uma mesa tem carrega para mim questão de princípios, de valores, porque é ali que você está formando tudo o que vai ser dado para sua criança. É onde ela vai memorizar, que ela vai ter consciência da forma como vocês a tratam. Então, se vocês apenas deixam a criança à mercê da sorte aí, por exemplo, é responsabilidade do seu filho aprender a comer, isso vai trazer consequências a longo prazo. E muitas dessas vão ser estendidas ao longo do tempo. Então, fiquem de olho, observe os sinais que a sua criança está dando, observe o que ela está querendo mostrar para vocês todos os dias no momento da refeição. Seja pela questão antes, que às vezes ela já sai correndo, ou aquele momento ali que ela já começa a falar assim, não, mamãe, tira isso aqui, tira aquilo ali, porque esses são os primeiros sinais que muitas vezes vão passando despercebido. E mais uma vez, vou até falar, fiquem de olho na influência das mídias, gente, porque essas questões, para a criança, ela é muito vulnerável, qualquer coisinha ali para ela pode trazer uma consequência de mudança no seu padrão de comportamento em relação à alimentação. E quando a gente não tem olhos para poder observar tudo isso, consequentemente, a nossa criança fica cada vez mais seletiva. E a gente também tem que entender que a gente tem que intervir logo nos primeiros sinais. Sobre essa questão de deixar passar o tempo para poder a criança voltar a ter uma atitude normal no momento da refeição, isso é sobre não se autorresponsabilizar, porque a criança não tem competência para poder lidar com essa dificuldade sozinha. É algo muito grande, foge da sua capacidade enquanto ser. A gente tem que dar a mão para ela, mostrar, eu tô aqui com você, a gente vai enfrentar isso juntas. Se a gente não tá conseguindo, a gente vai procurar outra ajuda de uma outra pessoa. E é justamente por isso que eu estou aqui. Para quem não sabe, eu sou uma nutricionista que foca exclusivamente nos atendimentos de bebês e crianças. E há muito tempo eu lido com essa questão do estresse ao redor da mesa. Eu vejo isso todos os dias nos diálogos que eu tenho nos privados, no WhatsApp, até mesmo na rua com as mães que acabam compartilhando comigo essas experiências sobre dar comida para sua criança. E eu já tive bons avanços com os meus pacientes. Algumas crianças até então que estavam naquele momento de desespero a comer, voltaram a comer. A mãe se sentiu muito mais leve, tranquila, porque ela percebeu que aquilo que até então para ela era considerado normal,
até então não era normal em si, mudou. A sua criança foi diferente, a sua criança voltou para aquele momento da mesa, onde todo mundo está ali trocando experiência, onde todos querem participar. E é sobre isso, gente. Vamos dar uma nova oportunidade para a criança de vocês. Vamos observar o que ela precisa, eu perceber os seus sinais, dar experiências de aproximação respeitosa, porque é sobre isso. Essa é a base que eu sempre aplico por aqui nos meus atendimentos online. Eu sempre mostro que existem alternativas que respeitem a criança, que é muito melhor do que ficar forçando. Às vezes, logo naqueles primeiros dias ali, a ideia é apenas fazer com que a criança, pelo menos, sente com a família à mesa, porque até então ela sempre foge deste momento, ela faz qualquer coisa porque ela não quer estar ali, mas isso já é um avanço que eu quero possibilitar para a criança. Mas tem outros pontos que a gente também vai observando. Neste caso, é uma estratégia, mas tem várias outras, de acordo com a profundidade que está essa questão da criança não estar comendo. E a gente tem que perceber que hoje tem muitas questões também por volta dessa questão de não comer que passa despercebida por muitos profissionais. Nem todos estão capacitados para poder lidar com isso. Eu já vi muitas mães falarem comigo que passou por aqui e por ali com vários profissionais e nenhum trouxe nenhuma clareza sobre como lidar com isso de verdade. E por que disso? Porque são pessoas que não estão preparadas, de fato, para poder lidar com isso. Porque às vezes parece algo simples para alguns profissionais, mas para outros não. É um grande desafio, porque a gente tem toda uma questão de gerar confiança com a criança, de ter técnicas, de ter ferramentas, e tem que ser voltado para criança, porque a gente não pode confundir o seu filho com um mini adulto. Eles não compreendem da mesma forma que você. Para eles não faz sentido você apenas focar na questão do saudável, que tem que comer para ficar forte. Gente, isso não faz nenhum sentido para a criança. A gente tem que conversar com a criança na linguagem que ela compreende. E é justamente isso que eu faço por aqui. Eu trago clareza, eu facilito a vida das mães. Eu trago alternativas que envolvem a criança ali para ir se aproximando de forma bem tranquila, bem gentil, de forma lúdica, usando o poder do brincar. E aos poucos, essa dificuldade que era o comer acaba diminuindo. E quando percebe, a criança já está ali dando suas primeiras garfadas. E é um momento assim maravilhoso para mim, quanto para os pais e também para a criança, que às vezes ela até mesmo fala no final: poxa, eu consegui, eu venci o meu desafio, eu venci o meu monstro. Por que o monstro? Porque essa é uma das ferramentas que eu utilizo com a criança, meu pequeno grande monstro, que a gente faz esse momento que até então era um monstro enorme se transformar num monstrinho, e a criança fica muito mais preparada, sabe? Envolvida com o comer. A gente tem que perceber que a base por aqui é ser diferente. Não é apenas dar um cardápio para vocês ficarem aí quebrando cabeça, como que vai aplicar, o que vai colocar, o que não vai. Não, é sobre a gente observar atentamente o que essa criança está querendo falar numa linguagem que ela se sinta mais aberta, que ela se sinta mais no aspecto convidativo para participar do momento da refeição. E quanto antes vocês virem fazer a diferença, melhor, porque o fator tempo em si contribui muito ou dificulta ainda mais o processo. Porque quanto antes a criança tiver novas experiências positivas, aos poucos ela vai apagando as memórias que até então sempre foram ruins com o fato de comer. E tudo isso é construído dia após dia. E eu estou aqui para mostrar isso para vocês na prática, de forma efetiva. E não é sobre fazer o que eu faço com todo mundo, não. Cada criança tem a sua forma de lidar com cada coisa. A gente tem que observar o que a sua criança vai compreender. Se para ela de tal jeito não funciona, a gente vai fazer de outra forma, vai adaptar até chegar num ponto que de fato vai ser específico para a sua criança.
porque comer não é simplesmente levar o alimento até a boca. Vem, gente, para o movimento Mesa Sem Estresse. Sua criança pode sim comer bem, inclusive os verdinhos, sorrindo, gente, de forma leve, tranquila, junto com a família, sem pressão, sem recompensa, sem sobremesa, sem barganha, sem ter memórias negativas com o momento da refeição, onde todos estão participando juntos. Esse é o movimento Mesa Sem Estresse. E, gente, se você ainda não viu, clica no link da bio que tem um recadinho bem especial para vocês. Um videozinho bem curto que vai dar um direcionamento para vocês que querem saber um pouquinho mais sobre o movimento Mesa Sem Estresse.